Estamos aqui iniciando mais um Criticidades na Casa de Vidro. Dessa vez montamos o estúdio aqui de fora, no jardim. Estamos recebendo a professora Nájila Ibrahim El-Kadi, professora de Sociologia na Pontifícia Universidade Católica de Goiás desde 1986, doutora em Sociologia pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em Teoria Sociológica pela PUC de Minas, graduada e licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás. A professora Nájila pesquisa os seguintes temas: migração internacional e interna, identidade, cultura, etnicidade, especialmente os drusos. Bom dia, professora, bem-vinda à Casa de Vidro. Bom dia. Bom dia a todos. Grata pela oportunidade de poder falar, não é? Eu me sinto honrada com esse convite e espero, nesse momento tão delicado, poder contribuir com a perspectiva sociológica, né? Na qual eu me dediquei mais. Muito bem. Gostaria que a senhora nos dissesse como passou a estudar a questão palestina a partir da sociologia. E uma pergunta: na sua avaliação, as relações étnico-culturais e religiosas são determinantes para a geopolítica na região do Oriente Médio? Até que ponto? Ou isso serve apenas de pretexto para a ação de grupos econômicos com interesses escusos? Bom, a primeira questão é que o meu interesse por estudar a chamada questão palestina veio mais de um envolvimento de militância política, não é? No qual eu me identificava com a causa palestina, como um movimento de resistência, não é? E também eu me identifiquei porque também sou minha ancestralidade, não é libanesa, é drusa. E quando nós fomos ao Líbano para morar lá, porque o grande sonho dos meus pais, de imigrantes libaneses, que chegaram aqui em Goiás em meados da década de 50, o grande sonho deles, como de outros imigrantes, era retornar à terra natal. Nós fizemos esse retorno em 1975, em meados de 1975, junto com outras famílias drusas. Não é? Isso aí até eu consegui identificar como esse movimento mais coletivo, que no primeiro momento eu pensei que fosse individual, na minha dissertação de mestrado. Então, quando nós retornamos ao Líbano em 1975, uma vez eu fui a um olival pertencente à minha família materna. Eu fui até com a minha avó, cujo nome também é Nájila. Eu me lembro que nós descemos para o vale, abaixo assim da cidade, que chama Luede, né, em árabe, o vale, onde estavam situadas esse olival, e a primeira vez que eu pude ver, né, um palestino. Na época, os palestinos, o nome dos palestinos, o povo palestino, né, principalmente esse movimento de resistência no Líbano, era considerado como fidein, ou seja, os guerrilheiros. E eles viviam, não é, com seus lenços e geralmente ficavam escondidos em determinadas regiões do Líbano. Mas também, pela primeira vez, eu me deparei com a situação dos palestinos no seguinte sentido, de que quando eu voltei para a cidade, eu pude perceber, inclusive pela fala da minha avó e de outras pessoas, que muitas pessoas no Líbano se opunham aos palestinos porque a existência de palestinos no Líbano era motivo de bombardeio do Líbano, não é? Pretexto. E isso me chamou muito a atenção, na época eu tinha 14 anos, isso me chamou muita atenção, porque eu falava assim, como que os palestinos, ainda pouco entendendo dessa situação de forma mais politizada, né, eu ficava questionando como que
um povo palestino que foi expulso de sua terra era considerado também um incômodo para os seus vizinhos, não é? Porque nós já estamos aí caminhando para a terceira geração de palestinos de refugiados. Quer dizer, uma situação que está na franja dessas sociedades há muitos anos sem solução, não é? E eu vejo assim que é uma situação complexa de se entender do ponto de vista teórico e político, porque nós temos variáveis políticas, etnoculturais, religiosas, geopolítica, não é? Porque se a gente entender, não é, do ponto de vista sociológico, nós temos a construção de determinadas narrativas que muitas vezes obscurecem a compreensão desse fenômeno, dessa situação, não é? Entre que é considerada muitas vezes é rotulada de palestino-israelense e atualmente, depois dos eventos de 7 de outubro, são considerados reduzidos, na minha maneira de pensar, como Hamas e uma guerra de Israel contra o Hamas, não é? Então, eu vejo assim que primeiro aspecto para a gente poder entender, começar a entender alguma coisa, do ponto de vista da perspectiva da sociologia, que eu gosto, não é? E me amparando num autor que eu gosto bastante, que aprecio, porque ele nos traz para uma atitude reflexiva, não só como cidadãos, mas o próprio sociólogo, de pensar as categorias que ele prega, não é? Então, o primeiro questionamento que eu ponho para a gente conversar é questionar os termos que são colocados, o debate atual. Nós questionarmos quem diz. Quem diz, né? Quem diz que é terrorista, quem não é terrorista, quem diz que essa guerra é uma guerra, quem diz que é uma guerra Hamas e Estado de Israel, né? Eu acho que a gente precisa entender alguns rótulos que impedem a verdadeira compreensão da situação. Esse é o primeiro ponto que eu colocaria para a gente poder pensar essa questão. Outro, e pensando dentro dessa linha da sociologia, né, que tenta a sociologia, um dos objetivos dela é desnaturalizar determinados discursos, determinadas narrativas. E isso é o que o Bourdieu chama de pré-construído, né? Então, eu vejo assim, que quando se traz argumentos religiosos, étnicos, não é? Esses discursos, eles tendem a trabalhar uma perspectiva essencializadora, quer dizer, é religioso, então não se discute, porque no senso comum se fala muito, né? Religião e política, cada um tem o seu ponto de vista, não se discute. E do ponto de vista da sociologia, nós discutimos religião, porque a religião não é obra divina. A religião ela é um dos objetos seletos da sociologia, desde a sua constituição. Os chamados 3 clássicos da sociologia, Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, todos eles estudaram a sociologia da religião, não é? E trazem grande contribuição no sentido de entender esse fenômeno como algo social e como que ele também é um elemento de construção de identidades, de formação de consensos. Muito bem. Bom, a questão palestina entra em foco principalmente nos meios de comunicação sempre que há um acirramento do conflito, como está acontecendo agora a partir do 7 de outubro. Mas é importante destacar algo que a mídia corporativa muitas vezes e quase sempre omite, que é o fato de que o povo palestino está há pelo menos 76 anos sendo massacrado pelo Estado de Israel e há mais tempo pelo movimento sionista, pelo imperialismo, pelo colonialismo. Para você, quais são os momentos históricos fundamentais para se entender o que está acontecendo agora na Palestina? Alguns historiadores, alguns pensadores trazem um recorte para analisar essa situação a partir lá do, vamos dizer assim, lá do Império Romano e antes até.
né, ligado à Bíblia, né, aquelas divisões que existiam lá em relação aos árabes e hebreus, né? Mas eu não trago esse recorte. Eu, particularmente, o meu recorte de análise, ele se dá a partir da articulação do movimento sionista internacional que antecede a criação do atual Estado de Israel em 1948, através de uma resolução da ONU feita em 1947. Então, a criação do Estado de Israel, a criação do Estado de Israel moderno, né, atual, ele tem a ver com essa criação do movimento sionista internacional. E ele se dá, essa criação do movimento sionista internacional, se dá, por incrível que pareça, com uma situação de marginalidade dos judeus na Europa. Não só na Europa, na Rússia, não é? Por quê? Porque havia uma cisão entre os judeus, não é? Entre um grupo que propunha, não é, uma inserção dos judeus a essas novas sociedades constituintes na modernidade, na França, em outros países, não é? E em outros países, e tinha um grupo mais resistente, ligado, não é, a uma visão religiosa de que os judeus deveriam pleitear e lutar por um lar judeu. E esse lar se constituía na concepção de um Estado judeu, não é? Então, nós temos, dentro do movimento que vai preceder o movimento sionista organizado, nós vamos ter esses movimentos, não é? Então, tem esse movimento, uma ala, então, que vai propor um Estado judeu, ele vai se organizar, não é? E dentro vai se organizar. E nós temos também uma cisão dentro do movimento sionista. Um movimento sionista, uma ala trabalhista, representada pelo Ben-Gurion, e uma outra ala representada por um russo, cujo nome, eu tenho que falar aqui, porque o nome é difícil, e são tantos nomes, né? Então, aqui. Ben-Gurion e o nacionalismo mesclado de Vladimir Jabotinsky, né? Então, nós vamos ter, aí em meados de 1900, né, um pouquinho antes também, nós vamos ter uma discussão, né, a partir da dificuldade dos judeus se inserirem tanto na Rússia, então, como na Europa, não é? Essa situação de marginalidade dos judeus é que vai criar o movimento sionista e vai criar uma ala, né, um grupo que vai defender a existência de um Estado Israel, mas, a princípio, esse Estado não é pensado na Palestina. Existe uma proposta de um Estado Israel em Uganda, só que ele foi vencido, não é? Ele foi vencido, esse projeto. E aí, então, assim, vai se criando um movimento organizado sionista para propor, e esse movimento organizado, essa ala, né, sionista organizada, vai se tornando mais forte, não é, em defesa de um Estado de Israel, não é? E dentro desse campo, não é? E, inclusive, eles vão formar. É interessante a gente observar a construção desse movimento de construção do Estado de Israel pelo movimento sionista, que não é judeu, que não é religioso, porque na construção
desse movimento, inclusive alguns rabinos, alguns intelectuais judeus são contrários à constituição de um Estado judeu, exclusivamente judeu, porque alguns rabinos consideravam que a construção de um Estado judeu não seria obra dos homens, mas uma obra de Deus. Então, é interessante observar e destacar que nem no campo judeu, nem no campo dos palestinos, há um consenso. Há contradições. E é preciso pensar essas contradições, não é? Então, o que acontece? O Estado judeu, a criação do Estado judeu, de um lar judeu, né, na Palestina, ele vai ser também antecedido por formação de organizações paramilitares. Inclusive, alguns presidentes, primeiro-ministro de Israel, como Menachem Begin e outros, participaram dessas organizações paramilitares clandestinas, né? Entre elas estão o Haganá, que significa em hebraico defesa, e o Irgun, que atuaram na luta tanto contra os árabes quanto contra os britânicos, não é? Então, a gente também vê que na formação do Estado de Israel, grupos paramilitares clandestinos existiram. Eu destaco isso por quê? Porque no discurso atual, a narrativa sionista, não é? Que não tem a ver com todos os judeus, é preciso compreender que a fala do Netanyahu não representa todos os judeus. Há judeus que contestam essa fala, que propõem uma coexistência pacífica entre palestinos, judeus, árabes. Não é? Por quê? Porque antes da criação do Estado de Israel, essa coexistência existia. Existia. Eu posso atestá-la tanto numa experiência individual, que a minha mãe, como era pastora de cabras e ovelhas no Líbano, a minha mãe andou por essa região todinha. Não é? E ela, na época, era chamada de Palestina, essa região. E a gente vai ver que a constituição do atual Estado de Israel, com suas fronteiras nacionais, elas vão ser criadas a partir e dentro de um contexto colonialista, principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, quando a partilha da Turquia, daquele Império Otomano, em que o Israel, antes considerado Palestina, Israel e Palestina e Egito ficaram para a Inglaterra, e a Síria e o Líbano ficaram como protetorado francês. E se cria um acordo Sykes-Picot que vai trabalhar essa partilha desses territórios e a criação de um Estado judeu, que culminando em 1948. E essa criação desse Estado de Israel, ele nasce sob uma terra habitada. Uma terra habitada. Então, é preciso considerar esses habitantes, não é? Que hoje, principalmente no caso dos palestinos, se restringem à chamada franja ou faixa de Gaza e a Cisjordânia. Se a gente observar, dentro da criação do Estado de Israel, não é, que nasce com uma visão racista, não é? Racista, de apartheid, não é? Porque o lar, considerado o lar judeu, é considerado um lar exclusivo para eles, que não integra outros. Na sua formulação original de um determinado segmento, não era essa visão.
a constituição de um Estado judeu não excluía os outros habitantes. Mas a abordagem que se tornou prevalecente, né, defendia um Estado exclusivamente judeu. E, se a gente observar, desde a criação do Estado de Israel, as fronteiras foram alargadas. Por quê? Desde a criação do Estado de Israel, a título de uma defesa de Israel, isso eu digo do governo e não do povo, porque nós precisamos também diferenciar, o que acontece? Nós vemos uma ação imperialista de anexação de territórios da Síria, as colinas de Golã, do Líbano, não é? E de outros do Egito. Então, a gente vê que também a criação do Estado de Israel não é apenas exclusivamente, no meu ponto de vista, criação exclusivamente do movimento sionista, mas também tem a ver com uma geopolítica, não é? Com o papel daquelas grandes potências, das potências até então, primeiramente Inglaterra e França, ali na região, né, que com a Constituição do Estado de Israel tinha um defensor dos seus interesses e, mais recentemente, dos Estados Unidos. Muito bem. Então, na sua visão, seria necessário que essa identidade étnico-religiosa não tomasse essa dimensão territorial exclusivista? É isso? Ou seja, se antes se convivia palestinos, judeus e muçulmanos, é só o colonialismo, o imperialismo que vai fazer essa ligação essencial entre o território e o pertencimento religioso? Não, não. É muito mais complexo. Tem essa variável do imperialismo, tem essa variável do étnico religioso, porque o que acontece? Você tem grupos dentro desse campo judeu que se identificam como a sua identidade está ligada por serem seguidores do Torá, se sentirem pertencentes a essa crença, não é? E serem, por exemplo, então tem esse grupo. Agora, é importante realçar, destacar que o movimento sionista ele não é religioso. Ele não é religioso. Você tem dentro do movimento sionista, eles podem usar o argumento religioso, mas eles não são religiosos, necessariamente religiosos. Tanto é que na criação, na discussão de um Estado judeu, há uma discordância de rabinos e de intelectuais judeus. Que vão dizer que a própria fé judaica exige que os rabinos estejam em diferentes países, não é isso? Não, é que porque é o seguinte, usa-se o discurso, esse é o meu entendimento, e dentro dessa realidade tão complexa, dentro aquilo que eu tinha colocado inicialmente, a partir da perspectiva sociológica. Todo grupo, isso independente de ser judeu, palestino, qualquer grupo que pleiteia uma identidade, ele precisa construir uma relação dicotômica entre eu, nós e eles. Então, na construção de uma identidade, a identidade ela é relacional. Ela é relacional, quer dizer, se realiza dentro do contexto de relações entre pessoas, num determinado contexto. Então, ela é relacional, ela é contextual. E por isso que a sociologia discute a identidade.
né? Agora, tem uma perspectiva dentro do campo teórico da teoria da identidade, como também no campo político, que discute a identidade, que coloca assim, a identidade como essencialista. Pronto, ela nasceu, ela tem uma origem indiscutível. Então, por exemplo, a gente tem que saber aprender assim a ler que é o seguinte: há uma tentativa não, há algumas narrativas que tendem a naturalizar a criação do Estado de Israel pela via da naturalização. Aí o componente religioso, étnico, ele tem um destaque. Por quê? Porque ser religioso tem, então, está lá, como eu ouço dizer constantemente, e ao longo da minha vida, foi o que eu mais ouvi, assim, as pessoas diziam assim para mim: ah, Nájila, o seu povo gosta de uma confusão. Aquilo ali não tem solução. É uma briga lá desde a Bíblia. Então, veja bem, aí que entra assim, a perspectiva das ciências sociais, no sentido de desnaturalizar esse discurso. Quer dizer, se vê, então, desde a Bíblia é um livro escrito pelos homens. Ele é um livro sagrado, como o Corão, como o Torá. Todos são criações humanas, na perspectiva da sociologia. Por isso, eles são passíveis de serem discutidos. E, além disso, eles sofrem transformações, a leitura dessas escrituras sagradas. E, quando pertinente, essas leituras sagradas, né, ditas sagradas, elas são usadas como um componente de construção das identidades. Nós assistimos recentemente também no Brasil, não é? Aí no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, também uma forte vinculação de um discurso religioso, não é? Tentando construí-lo como Messias. Então, se ele é o Messias, então é inquestionável. Não é? Então, a gente tem que tomar cuidado. E, assim, eu desejo que aqui a minha contribuição seja mais no sentido da gente discutir determinadas narrativas, tanto do lado palestino, como do lado judeu, como do lado dos Estados Unidos ou de qualquer outra nação. Por quê? Essas narrativas são construídas. É isso que a sociologia questiona. E, dentro disso, o meu posicionamento vem em relação à construção de uma narrativa hegemônica que, no meu entendimento, tende a favorecer o Estado de Israel. Nesse genocídio praticado não contra o Hamas, contra o povo palestino, porque a ONU, a Anistia Internacional, vários organismos internacionais de defesa dos direitos humanos mostram, estatisticamente, que mais da metade da população de Gaza é formado por jovens abaixo de 18 anos. Então, o que nós estamos vendo, assistindo, é um genocídio. É um genocídio. E não um direito de resposta, de defesa. E outra coisa também que eu quero realçar, que muitas vezes as pessoas não têm acesso ao conhecimento, por isso que eu, como professora da universidade, como socióloga, eu vejo assim que o conhecimento é uma luz. O conhecimento, assim, que eu entendo que a gente deve se esforçar, se dedicar a conhecer antes de se posicionar. Não se trata de discutir de que lado eu estou, antes de mais nada. Se trata
de esclarecer, não é, a situação. Porque se eu não tenho clara qual é a situação, e porque as narrativas constroem rótulos, constroem termos nos quais vai se dar o debate, não é? Reduzindo esse atual conflito a Hamas e Estado de Israel, que, no meu entendimento, é muito mais uma rotulação do que realmente assim a realidade das coisas. Justamente você citando o Hamas, né, a gente percebe um debate mesmo entre as pessoas e organizações que apoiam o povo palestino no que se refere ao Hamas. Há quem o chame de terrorista, há quem os defenda, os que entendem que o Hamas é fruto da violência continuada contra a Palestina, e há até quem diga que esse contra-ataque realizado no dia 7 de outubro foi facilitado por Israel. Alguns comentaristas supõem uma ação conjunta entre Hamas e Israel. O que você pode nos dizer sobre o Hamas e sobre essas especulações? Bom, primeira coisa, o Hamas é uma organização de resistência islâmica, né, do setor xiita. Xiita não, desculpa, sunita. E o Hamas, mais ou menos, ele é criado em 1987, no contexto da primeira intifada. Veja bem quais são as formas de resistência do povo palestino. Até então, grande parte era de pedras, né? E também tinha um braço armado do Fatah, que era uma organização criada, me esqueci qual que é a data da criação do Fatah, não é? E encabeçada pelo Yasser Arafat, acho que foi em 1957, não me lembro bem essa data, e aí... 59, o Fatah, né? Era o Fatah era um grupo moderado dentro do campo palestino. Propunha, no início, não reconhecia a existência do Estado de Israel. Depois reconheceu a existência de Israel. Tanto é que foram criar... Yasser Arafat se sentou com um dos representantes do governo de Israel naquele Tratado de Oslo, que foi feito, mas que não foi executado. Vários acordos foram feitos com o governo israelense, né, por essa ala do movimento palestino, né, encabeçado por Yasser Arafat, e não foram realizados. Há uma crescente insatisfação dentro do campo palestino, campo político, né, palestino, em relação à condução de Yasser Arafat. Então, há críticas, né, de uma adesão de Yasser Arafat, não é, ao governo de Israel. E, inclusive, eu me lembro, há muitos anos atrás, eu li um artigo de uma estudiosa de origem judaica, uma professora, não sei se bem... ela falava o seguinte, que a Constituição da Autoridade Nacional Palestina, reconhecida e estimulada e fortalecida pelo governo de Israel, se tornou, dentro dos territórios palestinos, como um braço de controle e de opressão de Israel contra os palestinos. É dentro dessa insatisfação com Al-Fatah que vai, e também graças, né, a um trabalho que o Hamas executa, principalmente na faixa de Gaza,
diferente da faixa da Cisjordânia, que é controlada pelo Fatah, não é? O Hamas, ele não é só um braço armado que defende uma guerra armada contra o Estado de Israel, mas também o Hamas, ele teve e cresceu, ele ganhou notoriedade, além da insatisfação com a direção anterior do movimento palestino. O Hamas cresceu dentro de Gaza porque ele cobriu uma área de carência, de exclusão, dando assistência de saúde e outras para o povo palestino tão excluído e desassistido. Então, o Hamas cresce dentro disso, não é? E ele cada vez mais, por conta dessa base social que ele ganha dentro da faixa de Gaza, ele se torna muito mais expressivo do que o Fatah. E também, né, eu vi também como assim existem várias posições, a gente ouve muita coisa, mas eu vi, porque a gente fica ouvindo tanta coisa e às vezes tem pouco cuidado em anotar as fontes. Então, eu também ouvi, não é, de que Israel também fortaleceu o Hamas como forma de enfraquecer a Fatah, não é? Então, assim, e nesse momento, quando Israel negocia com esses grupos, eles não são terroristas. Então, é preciso entender essa nomeação. A ONU não reconhece o Hamas como terrorista. Mas a narrativa do governo de Israel, a narrativa hegemônica do governo de Israel, a gente vê a atuação dos embaixadores de Israel no Brasil, na Colômbia, em outros países, que os presidentes ou algumas autoridades têm um discurso dissonante da narrativa hegemônica israelense, eles têm sofrido sanção. Inclusive, o Guterres da ONU. Não é? Quer dizer, é proibido construir uma outra narrativa que não reduza o movimento de resistência palestino a terrorista. Ainda que eu não concorde com determinadas práticas, mas eu vejo que todo povo, independente de etnia, povo ou grupo, ou indivíduo, ele tem direito a resistir. Ele tem direito a resistir. Não é? E o direito à resistência, ele tem que ser, não pode ser criminalizado, como eu observo nas narrativas hegemônicas dos principais canais televisivos do Brasil. Assim, gritante. É gritante. A diferença do tempo dado aos interlocutores de governo de Israel e aos interlocutores dos palestinos. As imagens que aparecem, inclusive ontem, observando uma fala do embaixador de Israel, não sei se é embaixador, eu esqueci o nome dele, um representante de Israel, ontem, na ONU, ele, inclusive, levou um laptop e mostrou imagens, não é? Enquanto o Abbas, da parte dos palestinos, discutia. Então, assim, e as imagens falam mais do que o discurso, não é? Então, eu vejo assim que, nesse momento, o mais importante é nós construirmos um caminho da paz. Exigir um cessar-fogo imediato. Não é? Um cessar-fogo imediato. E permitir a abertura de corredores humanitários
para que a ajuda humanitária, alimentos, cheguem ao povo palestino, que não pode ser reduzido ao Hamas, ainda que o Hamas, em parte, os represente. Não é? E eu vejo que, nesse sentido, eu quero destacar a postura do governo brasileiro, não é? Que tanto a agilidade do governo brasileiro em propor um caminho. E nunca aconteceu, numa votação da ONU, uma resolução, ter 12 votos a favor e um único voto de veto dos Estados Unidos. E também um outro aspecto que eu quero destacar é que organizações como a ONU, que foram criadas no contexto pós-guerra, precisam ser repensadas. A sua Constituição, ela precisa ser repensada. Por quê? Porque hoje nós temos uma outra correlação de forças. Está entendendo? Então, é preciso repensar esse poder de veto que determinadas nações têm, não é? E que colocam o seu interesse político, econômico, acima de determinados povos, não é? Então, eu vejo assim que é preciso repensar também essas organizações, não é? Que não representam hoje a correlação de força que existe no mundo, não é? Estados Unidos surgiu como superpotência lá na Segunda Guerra Mundial, não é? Tanto é que a maioria das instituições globais estão sediadas nos Estados Unidos, não é? Então, é preciso, eu vejo assim, que essa situação atual, que eu considero de genocídio palestino, porque é uma guerra desigual, não só uma guerra desigual, não só politicamente do ponto de vista do armamento, mas o discurso, das narrativas, de tudo. Né? Então, eu vejo que essa discussão do lugar dos palestinos, do direito dos palestinos também a ter o direito a um Estado, assim como o Estado de Israel também tem, né, o seu direito de existir, que os palestinos também possam ter o seu direito a existir como Estado. Não é? Então, eu vejo assim que isso também traz para a gente muitas reflexões. Não é? Uma delas que eu quero destacar é quando se cria algo numa determinada sociedade que nasce, que tem a sua origem na injustiça, não vinga, não conhece paz. Para ter paz, é preciso pensar em relações mais de equidade, de justiça social. Não dá para pensar em paz, não é? Onde as forças são bastante desiguais, onde determinadas potências, por se colocarem como tal, têm poder mais do que um conjunto de nações, como é o caso hoje da ONU. Pensando a questão das identidades ainda, mas considerando que na era moderna essas identidades elas se estruturaram muito em torno do Estado-nação e da nacionalidade. Eu queria saber como explicar que algumas denominações religiosas antagonizem com as comunidades nacionais. Até pensando um pouco a questão do sionismo cristão no Brasil, você citou o ex-presidente, né, que tinha esse elogio ao Israel, um Israel imaginário, como dizem alguns pesquisadores, né, que é um Israel branco, um Israel quase que cristão, né, sendo que a gente sabe que o cristão é o que mais sofre ali na Palestina, ocupada. Algumas denominações religiosas reivindicam um governo mundial baseado em princípios teocráticos e outras formas religiosas antinacionais. Você acredita que o sionismo cristão no Brasil ele atenta contra a nacionalidade brasileira?
eu não posso dizer, não posso afirmar isso. O que eu vejo é que um dos aspectos ligados à criação da modernidade foi a defesa de um Estado laico. Essa defesa de um Estado laico, ela se tornou mais forte na França, não é? Esse antagonismo entre religião e Estado, ele assumiu um contorno mais expressivo na França, diferente da Inglaterra, diferente de outros países, não é? Então, a defesa de um Estado laico é um dos primórdios, vamos dizer assim, da chamada democracia, não é? E também nós temos no preâmbulo da Constituição brasileira, não é, que todos são iguais, independente de credo, de raça, de gênero e tal. Então, eu vejo assim, que é importante nós trabalharmos numa perspectiva da inclusão. Então, essa que eu chamo de... Porque nós tivemos um processo de secularização, né, na construção da modernidade, que Weber chama de racionalização ou desencantamento do mundo. Mas eu vejo assim, a retomada desse discurso religioso, nesse contexto atual que nós temos, ele vem mais como um projeto teocrático de poder do que realmente uma identidade religiosa. Mas também, eu pensando aqui, não é, que tem a modernidade e tem a pós-modernidade. No movimento chamado pós-moderno, não é que eu não quero entrar nas discussões, nas divergências e tudo, mas uma das discussões da pós-modernidade é a desconstrução dessa identidade nacional, porque essa identidade nacional ela tem a ver com um processo lá na Europa de ascensão da burguesia, não é? Com a criação de fronteiras nacionais, com a criação de uma moeda nacional, de símbolos nacionais, de um idioma nacional. E, se a gente for observar, na construção desses estados nacionais e dessas nacionalidades, por exemplo, no caso da Itália mesmo, o idioma e os símbolos foram tirados da região mais rica, do norte da Itália. Então, esse processo de construção do Estado-nação e das nacionalidades, eles também trazem um processo de exclusão desde o seu início, não é? Porque aquilo que vai ser tomado como nacional foi seletivo, foi tirado de determinados grupos que tinham mais poder dentro daquelas sociedades, não é? Então, e também, eu lembrando aqui, que o Eric Hobsbawm, no livro dele, O Breve Século XX, não é? O grande historiador inglês Eric Hobsbawm, ele coloca no início desse livro, não é, que é o século marcado por guerras, ele coloca que, como fonte das grandes guerras, né, principalmente da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, o nacionalismo. Então, o nacionalismo também, a criação das ideologias nacionais, elas são fonte, para alguns historiadores, de discordância, de processo de exclusão e de ascensão do que existe de mais reacionário nas sociedades. O nazismo, o fascismo, o bolsonarismo, o próprio o sionismo e muitos ismos, né? Aí. E nesse sentido, como você enxerga a reivindicação nacional do povo palestino por autodeterminação, por soberania e por um Estado? Pois é, porque eles também, não é, dentro desse discurso de se sentirem
carentes de uma representatividade, não é? A ONU reconhece a autoridade palestina, mas ela não tem o mesmo peso de negociação do que um Estado-nação. Inclusive, por não ter esse Estado-nação, muitas vezes, nesse contexto dessa ordem instituída pela modernidade, aqueles que não têm um Estado-nação são excluídos. Eu vejo o caso não só dos palestinos, mas dos curdos, dos armênios. Quantos desses povos têm sido usados como bucha de canhão naqueles chamados conflitos do Oriente Médio? Então, por que esses povos pleiteiam um Estado-nação? Porque eles percebem que, ao não terem um Estado nacional, eles não conseguem representatividade, não consideram-se legítimos e não podem realizar acordos. Veja bem, a construção de Estados nacionais colocou nas franjas desses mesmos Estados nacionais vários povos excluídos. É preciso repensar, inclusive, o Estado-nação. É preciso pensar outras formas, outras configurações históricas, porque o Estado-nação, ele também é uma configuração histórica específica. Ele nem sempre existiu. Então, nós precisamos repensar, né, os organismos internacionais, nós precisamos pensar o Estado Nacional, nós precisamos pensar essa ideia de nação, essa ideia de identidade, porque, na perspectiva das ciências sociais, a qual eu me refiro e me situo para aqui estar falando, tudo isso é possível de ser discutido, porque, acima de tudo, cada Estado-nação, nacionalidade, identidade, religião, isso tudo deve ser pensado como obra humana. E como obra humana é passível de ser discutida, é passível de ser transformada. Essa foi uma das máximas que possibilitaram esse entendimento de que isso é obra humana, possibilitou uma abertura de horizonte para o advento das ciências humanas. Quer dizer, se os homens é que criam essas coisas, então eles podem não só pensá-las, mas também modificá-las. E assim, acreditando, né, eu acredito num caminho de paz, num caminho de coexistência pacífica entre palestinos, judeus ou hebreus, né? Porque aqui no Brasil nós temos a coexistência entre judeus e árabes. Não é? Eu, estudando imigração libanesa drusa, eu pude observar que vários drusos e outros imigrantes de origem árabe compravam de quem? Quem eram seus fiadores? Comerciantes e industriais judeus em São Paulo. E também é importante desconstruir determinados antagonismos que são interessantes e estratégicos em determinados contextos. Então, eu deixo aqui essa defesa, não é, desse discurso sociológico que nos incita a pensar, que nos incita a refletir. Será que é assim mesmo? Quem disse? Espera aí, eu vou estudar. Então, como professora da universidade e como educadora, que eu sempre fui, isso que eu deixo. Vamos estudar, porque o estudo é tudo. O estudo, a possibilidade de compreender o que está acontecendo, seja no plano micro da sua vida individual ou no plano social, é isso que nos possibilita nos tornar sujeitos da nossa história individual ou coletiva. Outro mundo é possível, com luz, com paz e com amor. Eu acredito.
Muito bem. Em nome da Casa de Vidro, eu gostaria de agradecer a professora Nájila Ibrahim El-Kadi. Meu nome é Renato Costa e esse foi o Criticidade sobre a questão palestina. Muito obrigado e até a próxima.